Olá, estamos ao vivo. Mais uma noite de live terapêutica Curados para Curar. Né? Nós estamos nessa jornada. Desejo que a sua noite seja maravilhosa, abundante, né? Transbordante de alegria, de paz, de felicidade, né? Da parte de Deus para a sua vida. Eu, o reverendo Fernando, o negão da África, né? Estou aqui para, né, mais uma vez contribuir, né? Contribuir contigo, né? Acredito muito piamente que nós podemos fazer aqui uma grande diferença na vida, né, dos nossos queridos amigos, né? Aí a Sônia Viana mandando aquele abraço, outro para você, Sônia. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Deus te abençoe, fica com a gente. Estamos aí falando sobre transtorno, tá, de ansiedade e síndrome do pânico, né? Já estamos há 2 semanas, inclusive, falando sobre essa matéria importante, que é um dos aspectos, tá, da depressão. Nós estamos trabalhando a questão da depressão, que muita gente não trabalha, muita gente não procura atender, e eu digo, muitos pastores nem sabem como atender pessoas, tá, com este tipo de transtorno. E eu tenho falado, tá, elucidado bem, deixado bem explícito, bem claro para todos, que esse transtorno de ansiedade que leva você ao transtorno, ao sintoma de pânico, que é um transtorno, tá? Ele é um psicoemocional, transtorno psicoemocional, tá? Começa na mente, pensamentos, e aí entra, tá, essa sensação de medo profundo, tá? E alguns sintomas que nós temos trabalhado, tá? O medo, ele trava você. O medo, ele te bloqueia. O medo impede que você raciocine. O medo impede que você tome atitudes corretas. E o medo é perigoso, porque o medo ele pode levar você a cometer até mesmo um suicídio. Quantas pessoas, por causa do medo, entraram na frente de um ônibus, se jogaram de um prédio? Medo. O medo é um transtorno. Medo é um problema. Não tenha medo de ninguém, do seu marido, de bandido, não importa quem seja, não tenha medo. Não cultive o medo. O medo é como uma planta que você cultiva, e quanto mais você alimenta, mais ela cresce. É como um animalzinho, tá? Um animalzinho feroz, um pitbullzinho, que você vai alimentando, ele vai ficando parrudo, aí você ainda aplica anabolizante nele, né, para ele ficar com aquela carcaça e tal, né? Aquela mandíbula bem braba mesmo, aqueles dentes afiados. E quando você menos espera, o pitbull, ele tem um diagnóstico psíquico de transtornos. E aí, no caso,
a gente chama de bipolaridade. O pitbull, ao mesmo tempo que ele está tranquilo, ele está bacaninha, está tudo tranquilo, de repente ele ataca você, dependendo da situação. Se ele se sentir com medo, se ele se sentir apavorado, da forma que ele se sentir, ele vai atacar. Aí você vai parar e pensar, poxa, o pitbull matou o dono, o próprio dono, ou a própria dona. E tem um outro detalhezinho interessante a respeito de pitbull, é que, e o Rottweiler, são os dois, porque eles são raças mutantes. Eles não são raças como pastor alemão, como pastor belga e essa coisa toda. Eles são mutantes, são cruzas, tá, de animais, tá bom? Eles são cruzas de animais que tem aí uma tendência, tá certo? Foi usado mecanismos biológicos, tá, para fazer o pitbull. Então pegou-se DNA, tá, de uma espécie, pegou o DNA de outra espécie, fez uma mutação biológica, tá, e aí criou-se então o pitbull. O Rottweiler. São os dois, as duas feras aí que o mestre diz que não é excelente para conta da minha casa, toma conta da minha empresa e tal, quando esses animais. Mas às vezes acontece desses animais terem transtornos bipolares. De repente, mansinho, de dócil, ele pode, numa atitude como animal, não tem espírito e ele é apenas alma vivente. Por isso que o animal sente dor, reage, ele reage por instintos, não porque ele tem massa cinzenta. Animal não pensa. As pessoas têm uma mania, tá vendo que coisa linda, ele me conhece, ele sabe até se eu estou triste, e as pessoas não entendem que o animal reage assim por causa do instinto dele, tá? É instintivo. Isso não é intelectualidade. Percebe? Compreende? Não é intelectualidade. É instinto. Instinto animal. Porque ele é alma vivente. Alma vivente. Porém, a alma do animal, tá, que transforma ele num ser vivente, pelo fato dele ter alma, então ele sente dor. É por isso que você percebe que o animal fica acabrunhado, ele fica triste, ele fica isolado, ele fica, tá, com algumas reações, tá, que parece que ele está, tá, tomando aí, né, uma atitude racional. Não, não, não. Ele está tomando uma atitude instintiva. Instintiva. Por isso que nenhum animal vai morar no céu. Por quê? Animal não tem pecado, então também não tem motivo para ser salvo. Tá certo? Há uma diferença entre crianças e há uma diferença. Tá aí o pastor Tomás Loureiro, meu amigo, aí dando boa noite e paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor, pastor. Sinta-se à vontade. Está aí a irmã Sônia Viana conosco, está aí a minha esposa conosco, está minha filha conosco, né? Aí, está chegando devagar, né? Daqui a pouco a minha
a minha nora deve chegar por aí também, né? Karen, e por aí vai, né? E assim a gente vai levando essa, né? Tem algumas pessoas que não se manifestam aqui, mas eles assistem, como hoje mesmo conversei com uma ovelha, né? O Roberto Luiz, né? Funcionário da Conlurb, meu amigo, minha ovelha, casei ele, batizei, e foi aquela benção, não? Casei a irmã dele, e essa coisa toda, e a família é uma benção, e estive com ele hoje, e ele disse para mim, pastor, as lives têm sido uma benção, né? É muito bom a gente ouvir isso, não é? Porque tem sido mesmo, tem sido uma benção. Nós estamos no nono, né? A nona parte, ou o nono capítulo, né? Desse assunto, né? Síndrome do pânico, ou transtorno de ansiedade, tá? Que leva à síndrome do pânico. Então a gente está tratando dessa questão de transtorno obsessivo compulsivo dentro de uma vertente do transtorno. É um transtorno, né? A pessoa se apavorar, ficar com medo extremo, a pessoa entrar nesse padrão é um transtorno que precisa ser tratado, tá? Precisa ser tratado. E eu citei algumas... Existem alguns sintomas físicos, tá? E existem os sintomas psicológicos e os emocionais, que foi o que eu falei ontem, na live de ontem. Quem ouviu, né, quem assistiu, né, ou quem recebeu depois o link, está lá na minha página do YouTube. Entra lá, inclusive, eu tenho pedido aos irmãos, eu tenho mais de 400 seguidores no Facebook, eu tenho muita gente que me segue no YouTube, eu tenho muita gente que me segue no Instagram, e no Twitter, essa coisa toda, nas redes sociais aí, no Telegram, uma série de coisas. Então, veja bem, criei agora uma página Curados para Curar no Hotmart, tá? Tá bom? No Hotmart. Entra lá, mandei link aí, ó, pelo meu... Disparei numa transmissão no meu WhatsApp, para todo mundo, é só clicar lá e já abre. E aí você já assina lá, né, para fazer parte desse grupo terapêutico Curado para Curar. Eu estou trabalhando isso. Inclusive, eu estou abrindo uma clínica, eu tenho ela virtual, né? Como vocês estão vendo aqui, eu atendo pessoas pela internet, né? Começamos a atender até por causa da pandemia. Assim, trabalhei 3 anos numa casa de recuperação, porque sou terapeuta para dependência química há muitos anos, inclusive foi a minha primeira experiência como terapeuta. Depois eu atrelei isso a casais, vendo a necessidade, comecei a ministrar para casais e atender casais com problemas no casamento, tá? E ali, então, esse bojo aí já pegou já a questão familiar, comecei a atender famílias com problemas de desordem, graças a Deus, através da nossa instrumentalidade, para a glória do nome do Rei Jesus, muitos casamentos foram restaurados para a glória de Deus. Muita gente, não foi pouco não. O último encontro que eu ministrei foi em Vila dos Teles, no CIEPS, de lá de Itacaré, pertinho de Belfor Roxo, entre Vilar dos Teles, né, ali perto do Jardim Redentor, né, já chegando em Belfor Roxo, tá lá no Itacaré, né, ministrei para 100 casais. 100 casais. E ali o Senhor restaurou
a coisa assim mais bonita foi um casal que ia separar naquele dia. Ele empresário, ela uma mulher também formada, culta, né? Eles muito bem sucedidos financeiramente, uma série de coisas maravilhosas na vida financeiramente. E é aí que eu vou dar uma chamada aqui para você que fica às vezes, né, visando só coisa material, e às vezes seu casamento está ruindo, e às vezes você está brigando com o seu esposo porque você quer uma televisão, né, nova, você quer que ele troque de carro, você quer que ele faça uma reforma na cozinha, você quer que ele faça uma reforma na sala, você quer tanta coisa, e às vezes esse seu marido não está bem e você não está enxergando. Toda enfermidade, ela dá sinais externos. Aí eu vou lhe explicar uma coisa. Enfermidade é na alma e no espírito. Enfermidade é na alma e no espírito. Pastor, uma referência bíblica para isso. Deixa eu pegar minha arma aqui. Tá? Olha bem, presta atenção numa coisa que muita gente não sabe e também não fala porque não sabe. E as pessoas têm uma mania de misturar enfermidade com doença. E aí eu vou dar aqui uma referência, tá? Eu vou dar duas referências, tá bom? Segura aí, abra a sua Bíblia se você puder, se não, só escute e depois você faça isso, né? Você vai deixar aí gravado aí a mensagem, então você faça isso depois. Isaías capítulo 53, olha o que está escrito no versículo de número 4. No verso 4, diz assim: no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Olha, ele carregou as nossas enfermidades. E nós o reputamos, julgamos ele como culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões, ou seja, pelos nossos pecados. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, mediante suas feridas, nós fomos curados. Curados. Olha o que ele fala nos dois versículos. Ele diz que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aí você agora vai entender. Mas peraí, pastor, o senhor falou uma coisa e não está assim tão explícito quanto eu gostaria. Beleza, beleza. A gente vai para Salmo. Ó, o Salmo 103, no verso 3, ele diz assim: é Ele quem? Jesus. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Se ligou? Entendeu? Ele não disse, ele cura todas as nossas doenças. Ele disse, ele cura todas as nossas enfermidades. Pastor, enfermidade é o quê? Mal na alma. É o que a gente chama na psicologia de doença psicossomática. Começa
às vezes com um simples pensamento, claro, soprado pelo diabo, você vai morrer. Pronto. Isso começa a trazer transtornos. Transtornos. Aí, a missionária Tânia está aí. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse tema, esses temas são muito importantes. Meu amado pastor, louvo a Deus pela sua instrumentalidade e por ver Deus te usando para ajudar a salvar vidas, famílias, casamentos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida da nossa amada, missionária Tânia, minha querida esposa. Veja bem, preste bem atenção nisso, porque isso é importante. A enfermidade, ela está dentro. A doença se manifesta no corpo. Há um ditado latino, mente sano, in corpore sano. Mente são, corpo são. Ou seja, se o interior está bem, o corpo está bem. Mas se a psique e a alma, as emoções, estiverem estremecidas, abaladas, confusas, isso se exterioriza. Tá bom? Isso se exterioriza. A missionária Rebeca está dando aí a paz do Senhor para todos, e dizendo, concordo plenamente, que Deus continue te usando sempre. Amém. Obrigado. Isso aí só aumenta a necessidade de vocês orarem por mim, Porque eu estou no meio de uma guerra que só o sangue do Cordeiro. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso assunto. Sintoma de medo, de ter uma crise de ansiedade. Isso é um problema. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho para quem não acompanhou a live de ontem, Porque tem gente que às vezes reclama e fala, ver o pastor falando é uma coisa, assistir a live parece diferente. Mas deixa eu só dar aqui uma pincelada rápida. Quais são os sintomas físicos de que alguém está com uma crise de ansiedade ou um pânico? Ele começa a suar frio, ele tem calafrios, tremores, vertigem, tontura, pernas bambas, sensação de desmaio. Tudo isso é sintoma de que ele está totalmente desestruturado emocionalmente e isso está se exteriorizando. Medo. Aí eu vou falar agora, qual o sintoma psicológico? Pânico. Medo. Fobia. Não vai entrar no elevador nem pagando. Não vai entrar no carro nem pagando. Não, eu vou a pé. Já viu a pessoa que age assim? Já viu a pessoa que quando cisma com uma coisa que lhe amedronta, que lhe afugenta, que traz sobre ele um sentimento que bloqueia as suas faculdades mentais, não lhe deixa pensar com clareza, não lhe deixa controlar sua emoção, isso gera um pânico. E por que não dizer, entra, essa crise de ansiedade vai trazer sintoma de medo. Medo de ter
Ansiedade. Olha bem, uma ansiedade profunda que leva o camarada a ter medo de sentir medo e ansiedade e pânico. Ele está tão descontrolado que ele não consegue raciocinar com clareza. Os seus sentimentos estão embaralhados. Quantos casamentos já acabaram? Mas o homem tem medo de deixar os filhos. Ele já não tem mais relação com a esposa. Ele já não consegue mais conviver com ela. Mas ele não saiu de casa ainda por medo daquilo que pode acontecer com seus filhos. Então ele começa a não ter um rendimento bom no trabalho. Ele não consegue reagir bem a todos esses estímulos nervosos, a todos esses neurônios com muita velocidade, trabalhando, agitando, e esse monte de adrenalina pelo corpo, coração acelerado, taquicardia, parece que ele vai infartar, e falta de ar, e aquela agonia, e aquele embrulho no estômago ao mesmo tempo, tudo isso sintomas de que ele está em pânico, ele está numa crise de ansiedade fortíssima. Veja aí. A pessoa que tem uma crise de pânico, ela vai viver, se não for curada, ela vai viver, tá, com medo. Ela vai viver com medo de ter uma crise ainda maior do que a que ele teve. Ou seja, a crise de ansiedade é uma gaiola. A crise de ansiedade é uma prisão. A crise de ansiedade, a pior coisa que existe é você passar a noite preocupado com amanhã. A pior coisa que existe é você dormir, você deitar para dormir e você não conseguir dormir porque você tem um problema para resolver amanhã, você tem uma conversa para resolver amanhã e você não consegue descansar em Deus. Olha o que o Salmo 37, olha bem, o Salmo 37 ele é muito rico, muito lindo, mas muita gente não lê. E, eu estou com a minha Bíblia na mão, tá bom? Aqui, versículo de número 3, tá? Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirá com a fé. Olha que coisa linda. É esse versículo. Tá? Estou marcando aqui porque a Bíblia é nova. Né? A minha neguinha já está toda rabiscada, né? Mas essa aqui é nova, então estou riscando. Olha bem o verso 4. Deleita-te no Senhor, ou seja, deita e sinta prazer. Em quem? Em Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí eu abro um parênteses para dizer nem todos. Tá? Guarda isso contigo aí. Nem todos. Deus não vai realizar todos os teus desejos. Pastor, então a Bíblia está me confundindo? Não. A Bíblia diz, o mesmo Deus que está dizendo, tenha gozo no Senhor, se regozije em Deus, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
O mesmo Deus diz que a vontade dele para a sua vida, para a minha vida, ela é boa, é agradável e é perfeita. A vontade dele, ou seja, Deus vai realizar aquilo que ele quer. Porque se eu quiser a mulher do vizinho, ele não vai me dar. É adultério. Está conseguindo compreender o raciocínio? Aí tem hora que eu tenho que entrar com força dentro das coisas, porque não é todo mundo que consegue compreender e diz, mas Números 23:19, pastor. Deus diz que lá que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ô, querido, com certeza. E é por isso que eu estou te dizendo que se você pedir com fé, João escreveu, se você pedir com fé, ele ouve, mas ele só atende segundo a sua vontade. É por isso que João também escreveu no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 15 ao 17, não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, o amor do Pai, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso. Seja crente, mas seja salvo. O salvo faz como Davi fez. Todas as vezes que foi para a guerra, Davi perguntava a Deus se Deus iria dar os inimigos em suas mãos. E Davi, em 1 Crônicas capítulo 29, ele diz que tua é a glória e tua é a vitória. Aí tem gente que, a vitória é nossa. Não, a vitória é nossa sim. Sabe por que a vitória é nossa? Porque fomos nós que ganhamos a batalha? Não. Ele vence a batalha. E a alegria é nossa. Segura que é forte. Quem batalha por nós, quem guerreia por nós, quem luta por nós, quem vence por nós é Deus. E a partir do momento que Deus vence por nós, nós não podemos nunca arrogar dizer que ganhamos nada. Deus venceu. Êxodo capítulo 15. O que a Bíblia diz? Moisés lá cantando. Ele é varão de guerra. Jeová é o seu nome. Ele é quem matou no mar tanto o cavalo como o cavaleiro. Jeová é varão de guerra. Por isso que Davi disse, tua é a vitória. Davi não está dizendo, eu venci os filisteus, eu venci os amorreus, eu venci. Não, ele disse, tua é a vitória. Tu só me deu na mão o troféu da vitória. Mas quem venceu a guerra foi o Senhor. Aí eu vou dar um exemplo aqui que está no capítulo 38 de Isaías. 38 de Isaías. Né? Quando Ezequias, capítulo 37, está lá a batalha de Ezequias, né? E no capítulo 38 a oração dele, e Deus responde que ele não vai morrer. Preste bem atenção numa coisa. Você acha quem é que venceu Senaqueribe? Se Deus disse para Ezequias, nesta peleja tu não tem que pelejar. A mesma palavra que Deus falou com Moisés, lá na hora de atravessar o Mar Vermelho, quando olhou e viu o exército de Faraó vindo atrás, montanha de um lado, montanha do outro, mar na frente. O povo assustado dizendo, Moisés, tu nos tirou de lá para morrer aqui? Por que Deus falou com ele? Nessa peleja não tem de que pelejar. Diga o povo de Israel que marche.
E quando ele estendeu a vara sobre o mar se abriu. Quem é que vence, então? Eu estou defendendo uma tese aqui verídica. Quem é que vence nossas batalhas? Quem é que vence? Nós ou Deus? Quem vence? Nós ou Deus? É Deus. Então, já que é Deus que vence, versículo 5 diz o quê? Entrega teu caminho a quem? Ao advogado? Ao doutor? Não. Entrega teu caminho ao Senhor. Pega a tua vida e entrega ao Senhor. Faz o quê? Confia nele. E o mais ele fará. Entrega, descansa, confia, vai dormir e deixa que é Deus que vai resolver. Interessante que eu estou falando tudo isso para mim mesmo. Interessante que Deus precisava falar tudo isso comigo mesmo. Né? Tá aí, ó. Missionário está mandando aí Provérbios 1:33. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É a palavra. Então, a tua vontade não interessa para Deus. Na verdade, o que interessa para Deus é a vontade dele. Para a minha, para a sua vida. Deus é fiel? Pode cantar. Tu é fiel, Senhor. Eu sei que tu é fiel. Pode cantar. Deus é fiel até quando te dá um não redondo na cara. E às vezes o não é nem exclamado. Por isso o verso 7 eu vou te dar agora, para quebrar logo de uma vez. Olha o que o verso 7 diz. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a tua ira, abandona o furor, não perca a paciência, não te irrite, não te inflame, pois assim causará mal a ti mesmo, ou seja, quem vai passar mal é você. Os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Compreendeu? Os malfeitores vão ser exterminados. Está chegando a hora do machado passar na raiz da árvore. E quem não dá bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Guarda contigo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, síndrome do pânico tem cura. O tratamento e orientação médica pode ajudar a superar ou amenizar sua síndrome do pânico. Além disso, tem ferramentas excelentes para tratar a crise de ansiedade ou os sintomas da síndrome do pânico. Como, por exemplo, eu estou sempre falando, e já vou encerrar a live, eu estou sempre falando aqui, quando você começar a ficar nervoso, agitado, tal, faça o exercício de respiração.
Faça o exercício de respiração. Inspira com o nariz, aspira com a boca. O seu coração vai desacelerar. Sua taquicardia vai passar. O aceleramento, essa pressão no coração ela vai diminuir. Você mesmo tem que aprender a se controlar. Isso aí é fruto do Espírito. Domínio próprio. Temperança. Volte para o centro. Vai dar certo. Deus está comigo. Vai dar certo. Aleluia. Vai dar certo. Amanhã, se eu acordar, vai ser um dia melhor. Amanhã, se eu viver, é para viver um milagre. Vai repetindo isso. Porque, pastor, a filosofia diz que repetir produz vida. Então, vai repetindo. Deus, eu creio que se tu me fizer acordar amanhã, é para viver o milagre. É para viver o novo de Deus. Porque existe dia de luta, como diz o meu filho. Dia de luta, mas dia de glória. Tem dia de luta, mas tem dia de glória. Deus não é injusto. E vou terminar aqui falando duas coisas importantes para você. Primeira, convide pessoas para assinar meu canal do YouTube. Eu preciso passar de 50 assinaturas. Não entendi até agora, porque não passei ainda, tendo tanta gente. Não é possível, né? Tendo tanta gente, né? Que curte, né? Poxa, eu tenho tanta gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, algumas pessoas só. Pô, no WhatsApp eu tenho mais de 200 contatos na minha transmissão. Poxa, vamos lá, vamos assinar meu canal. Assina lá. Assiste a várias coisas que estão lá. Tá? Entra lá no meu canal e assiste lá. Tem lá o grupo Live Curados para Curar. Entra lá e você vai ter tudo que é live dessa aqui. Tá lá também. Porque a hora que eu passar de 50, eu vou poder transmitir simultaneamente para os dois canais. Eu vou poder alcançar mais gente, mais pessoas. Porque o YouTube é mais global, tanto como o Facebook, mas ele é mais vamos dizer, ele é mais acessado, tá? Toda hora tem milhares de pessoas acessando o YouTube, mais do que o Facebook. Então eu preciso. Hoje, o Instagram também. Meu. Então, vai lá. Pá, vambora. Eu preciso de muita gente no meu Instagram. Eu preciso de muita gente. Vai lá, pede lá que eu aceito você rápido. Tá? No Instagram, tem que pedir lá para ser amigo. E eu vou lá, todo dia eu dou uma olhadinha nas minhas redes sociais. E vou todo dia vendo. Viu? Vamos lá, vem comigo. Me ajuda a ir mais longe. Me ajuda a entrar em mais casas. Me ajuda a entrar em mais famílias e chegar longe. Daqui a pouco, eu não sei, a princípio, vou abrir a clínica aqui,
E estamos aí numa perspectiva de abrirmos, né, em parceria com um amigo que é professor de capelania como eu, né, que me chamou para dar aula, e também, né, me dar uma sala para atendimento terapêutico. E, inclusive, olhe por mim, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicanálise clínica. Então, me ajude em oração, porque eu preciso de muita oração, eu preciso de muito recurso financeiro, eu preciso de ajuda. Pastor, o senhor está sendo insensato, está passando luta, mas eu preciso trabalhar. Eu hoje preciso trabalhar, tá? Entenda isso, eu preciso trabalhar. Porque dinheiro não cai do céu e nem nasce na bananeira que eu tenho aqui na porta minha. Aqui, ó, em frente à janela do meu gabinete aqui, tem uma bananeira com um cacho bacana, que daqui a pouquinho vai estar na minha mesa, né, as pencas, né, para meus filhos comerem à vontade. Então, né, legado da minha mãe, né, minha mãe que plantou essas bananeiras. Né, legado da minha mãe. Saudade da minha mãe. Saudade do meu pai. Então, me ajuda nisso. Eu estou precisando da sua ajuda, porque trabalhar é digno. Estender a mão à caridade alheia, jamais. Sou professor de teologia, de capelania, de música, sou terapeuta, estou aqui para trabalhar, sou psicólogo clínico e estou fazendo psicanálise clínica pós-graduação e tudo para poder ampliar mais meus horizontes. Então, vem comigo, me ajuda a chegar longe, tá? E a parceria que eu estou aí fazendo com o irmão em Cristo, tá? A sua esposa é advogada, uma boa advogada, então ela vai ficar com uma sala advogando, minha filha vai ficar na secretaria, atendendo na recepção e, né, fazendo toda a parte de secretaria, e eu vou estar dando aula de capelania, a gente vai estar ministrando curso, não esses cursinhos aí, pé de chinelo não, mas curso mesmo de capelania, tá? E vamos estar trabalhando profundamente. Vamos estar entrando no presídio, vamos estar nos cadastrando aí para fazermos um trabalho forte, para alcançar muitas vidas. E vai ter muita live, vai ter muita live. A minha intenção é ampliar bastante essa questão e a gente alcançar muita gente. Deus abençoe você. Vamos lá? A segunda coisa importante que eu tenho a falar é o que eu tenho ministrado aqui em todas as lives. Vamos lá? Vamos lembrar? O céu não está em crise. Deus não está em crise, mas isso é para ser mentalizado, mas é para colocar em prática. É para acreditar. O céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus não perdeu o controle de nada. Deus controla tudo. Deus é Senhor do universo. Você nasceu, eu e você nascemos para dar certo, nascemos para vencer, nascemos para ser felizes. Deus nos deu uma família, bênção de Deus, filhos, heranças do Senhor. Tá? Nos deu dons e talentos para edificar vidas e a sua obra. Então, entenda e declare que Deus
é contigo, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe muitíssimo. Shalom Adonai.